Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é uma alegria ter as minhas ex-alunas aqui comigo hoje e uma aluna que está prestes a se formar também. Esse nosso bate-papo de hoje tem a ver com aquelas pessoas que estão pensando em ingressar na carreira de enfermagem e também para os estudantes e egressos da área de enfermagem. Tá? O meu nome é Raquel, eu sou docente do Centro Universitário São Camilo, portanto também sou uma egressa e é uma honra estar aqui como docente da instituição onde eu me formei, né? Além de honra, também é uma forma de retribuição para essa instituição que me deu todo o suporte durante toda a minha formação. Aqui ao meu lado eu tenho a Tainá, que também é uma egressa, a Ana Luísa e a Micaele. Bom, eu vou começar perguntando para vocês sobre o ano de formação. Quanto tempo faz que você se formou, Tainá? Eu me formei em dezembro de 2019 e comecei a trabalhar em maio de 2020. Eu me formei em dezembro de 2021 e comecei a trabalhar em janeiro de 2022. Eu ingressei em 2019 e estou no 9º semestre atualmente. E você está fazendo estágio onde, Mica? Agora o obrigatório eu faço na UBS Vila Borges, né? E eu faço um extracurricular em uma clínica da saúde da mulher. Que legal. E em que área que vocês estão atuando nesse momento? Atualmente eu estou no departamento infantil, eu passo pelo pronto-socorro infantil, pediatria e hoje eu estou na UTI infantil. Certo. E eu estou no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mais conhecido como SCIH. Você ainda não, né, meu anjo? Ainda não, daqui a pouco. Ainda não. Deus. Mas você já consegue me responder qual a importância da enfermagem na vida das pessoas? Com certeza, né? Pelo menos esses 4 anos a gente vê de tudo, né? E mais, o principal foi ver o quanto que o enfermeiro, ele traz esse olhar do cuidado, de abraçar não somente o paciente, mas como um setor inteiro, né? A gente vê que ele abraça a família, ele abraça a sua equipe. Então, o enfermeiro ele é essencial em qualquer área de trabalho, né? Porque ele não simplesmente cuida do doente, né? Ele cuida de um todo, trazendo, né, aquele olhar holístico, né? Então, realmente incrível ver o quanto agora, de tanto eu estudar, eu poder ver na prática a importância do enfermeiro na vida das pessoas e na sociedade, né? Como a Mica falou, acho que estando um pouquinho na prática, a gente vê o quanto a equipe multiprofissional é importante, porém o enfermeiro ele tem essa questão do cuidado, né? Então ele faz a avaliação dos seus pacientes, ele traça um diagnóstico, um plano de cuidado, e quando ele é seguido, ele tem ali a qualidade, a assistência, um resultado, exatamente. Então é muito satisfatório, né? Ver o quanto assim o enfermeiro tem um impacto na vida de seus pacientes e seus familiares. Eu enxergo o enfermeiro muito como um modificador de vidas e de cuidado. Principalmente pensando na minha área, por exemplo, a gente cuida da criança, da família, como a Mica falou, da equipe. E quando você vai ver, você está cuidando de absolutamente tudo, seja da parte do SCIH. Então todo mundo e todas as áreas dentro da enfermagem acabam trabalhando entre si. Com certeza, com certeza. Um dos objetivos que nós temos como docentes é justamente quando somos capazes de soltá-los no mundo, que vocês consigam sentir realmente qual que é a função do enfermeiro dentro da sociedade. A gente não trabalha em um único setor, nós trabalhamos em diversos setores, e o Centro Universitário São Camilo tem esse papel de colocá-los de forma integral em diversos setores. Então, me contem um pouco sobre a importância da São Camilo na sua formação. Vou começar respondendo primeiro, porque faz mais tempo que eu me formei. Eu enxergo a São Camilo como importante na minha formação, principalmente na questão dos estágios. Porque o que acontece, o que a gente faz comparativo, acho que as meninas também devem estar vivendo isso, quando a gente conversa com outras pessoas, a maioria das faculdades tem os estágios no último ano, e a São Camilo tem um diferencial de ser já no comecinho. Então, isso acompanha junto com o amadurecimento pessoal. Então, a gente consegue absorver e acompanhar esses estágios conforme também a nossa maturidade. E aproveitar também, claro, a questão da estrutura física, do material, dos professores. O apoio sempre foi muito imenso. Eu acredito que o São Camilo tenha um lugar muito fixo, assim, na questão do mercado de trabalho. Tem um reconhecimento, eu consigo perceber isso.
Perfeito, eu concordo muito com a Tainá e acho que acrescento, né, além dessa questão de conhecimento técnico-científico, a gente tem uma postura diferente. Isso eu já ouvi de pessoas que formaram em outras faculdades, trabalham na área há muito tempo e sempre quando vê um estagiário da São Camilo, vê e fala, vocês são diferentes, alguma coisa na São Camilo é diferente. Então, a postura, o conhecimento, a gente tem um acesso à excelência, uma aula excelente, professores excelentes, eu acho que isso faz total diferença para que a gente seja mais confiante daquilo que a gente está apresentando e está ofertando, né, para o nosso paciente e na instituição que a gente está trabalhando. Com certeza. Sem falar que o Centro Universitário de São Camilo, a gente trabalha muito com a questão de humanização, né? Então, desde o primeiro semestre, o que não sai da minha cabeça é humanização. Humanização. Eu tô assim, já com a cabeça, assim, praticamente na testa, escrito humanização. De quanto que isso é uma tecla que vem se repetindo. E a gente sabe a necessidade, porque quando a gente entra no campo de estágio, a gente se depara com realidades completamente diferentes. E ver e saber o quanto que a gente tem se instrumentalizado, né, nessa questão de compreender o atendimento integral do paciente, eu olhar além da doença dele, saber que ele é uma pessoa amada, que precisa de outros cuidados além disso, foi realmente tudo isso que a gente aprendeu na faculdade mesmo. É claro que tem coisas que a gente vai acrescentando na nossa vida conforme vai passando, mas a faculdade ela foi fundamental para gerar isso dentro de nós, sabe? Enxergar o outro. Então, somos camelianos, né? Somos camelianos. A gente Exatamente. Serão os sempre. caminhos de São Camilo. Uma vez camiliano, sempre camiliano. Essa é uma premissa que a gente tem, né? Uma vez aqui dentro, a gente carrega todos os ensinamentos que a gente recebe aqui dentro, né? Mas eu entendo que o mercado de trabalho é extremamente competitivo e nós buscamos uma especialização, não só pela competitividade, mas para ficar ainda melhor naquela área que nós escolhemos atuar. Então, vocês fizeram especialização, certo? E eu gostaria de saber como que essa especialização, né, como que outras formações podem agregar como conhecimento mesmo na vida de vocês, como enfermeiros atuantes. Bom, acho que quando você faz uma especialização, literalmente você se especializa em algo, então você consegue ser melhor ainda naquela parte que você escolheu seguir. Isso te autorrealiza, porque você está fazendo o que você ama. E assim, não querendo puxar o saco da faculdade, da graduação, mas assim, a faculdade traz vários nichos para que a gente consiga explorar mais e saber qual a área que mais nos agrada. Então a gente consegue ser melhor naquilo, ser mais feliz no que a gente está fazendo e também, junto com como a gente explora vários nichos, mesmo que eu seja especialista em infantil, eu sei que a SCIH vai andar junto comigo. Com então, certeza. A gente trabalha em conjunto. Com certeza. Somos dependentes uns dos outros. Exatamente. Perfeito. Durante a faculdade, eu lembro muito da Ana Garzin, vou dar um beijão para ela, que ela falava muito sobre conhecimento é poder. Sim. Então, eu acho que quando a gente se especializa, a gente busca conhecimento. Educação nunca é demais. Então, a gente ir atrás te dá mais empoderamento, mais segurança. E exatamente isso, como a Tainá falou, você busca o que te faz bem, o que te faz feliz. Então, trabalhar com um lugar em que você se identifica, acho que faz total a diferença. E você, Mica, pensa em fazer uma especialização? Eu tô dividida, né? Porque eu sou apaixonada por saúde coletiva, né? E eu não dava nada para pediatria, mas você me ajudou. Você foi incrível. E é muito incrível o quanto o poder da docência pode te ajudar a ampliar a sua visão de mundo sobre a sua profissão, né? E quando eu comecei a me aprofundar, fiz o estágio, né, de pediatria, eu falei, meu Deus, isso também. Então, como você disse, conhecimento é poder. E quanto mais, acredito, não, na verdade eu tenho certeza disso, que quanto mais a gente se instrumentalizar, estudando, tendo conhecimento, mais a enfermagem vai ser reconhecida. Então, eu concordo. E nós temos influência, né, sobre os nossos alunos. Eu entendo que o professor, o docente, ele tem enorme importância na vida de cada estudante, né, que passa pela mão dele, e nós vamos dando algumas dicas de comportamento, de onde que pode atuar melhor. Claro que eu sempre vou puxar um pouco mais para a pediatria, porque é o meu amor eterno, mas
Eu aceito que vocês caminhem por outras águas. Então, eu queria saber de vocês, da mesma forma que a gente consegue dar algumas dicas para vocês, para onde vocês vão, como que vocês podem fazer, que dicas vocês dariam para as pessoas que querem ingressar nessa carreira? Olha, eu vou falar sobre algo que eu acho que tem uma falha gigantesca de olhar nessa área, que eu enxergo, tanto me enxergando como estudante, como profissional e como o momento que nós estamos vivendo, que é o autoconhecimento. Eu acho que quando você se autoconhece primeiro, você consegue conhecer ao outro, você consegue se desenvolver, saber qual é a sua paixão para seguir, saber como se comportar nos lugares, seja numa entrevista, seja confiança, seja liderar. A gente só consegue fazer tudo isso quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, quando a gente busca melhor, quando a gente busca evolução. E eu enxergo isso até acompanhando os estágios, os estagiários que vêm daqui da instituição, que eu acompanho no hospital, e eu enxergo essa dificuldade neles também, de como vou me desenvolver, se as inseguranças que vêm, e eu acho que tudo isso faz parte do amadurecimento que eu também conquistei aqui. Sim. Acho que antes de responder a pergunta, eu queria complementar em relação ao docente. O docente é o primeiro exemplo que a gente tem. Então, acho que todos os alunos, eles se veem em vocês. Eu, quando estava na faculdade, a Mica pode falar um pouquinho melhor, mas você vai pegando a característica de cada um e isso te forma como um profissional de autoconhecimento, como a Tainá estava falando. Então, acho que dar uma dica seria: seja persistente. Então, estude, vá atrás, faça a diferença onde você estiver e seja confiante mesmo, né? Busque realmente se conhecer para que você faça a diferença onde você estiver. Exatamente. Eu amei tudo que vocês falaram. Eu acho que ser persistente é uma palavra muito boa, porque tá tudo bem a gente um dia ter dúvida das coisas. Porque eu acredito que, não sei vocês, mas o meu processo que ainda está acontecendo de formação, eu tive muitas dúvidas. Do porquê eu estou fazendo isso? Ai, meu Deus, como pode ser tão corrido, tão cansada? A gente estava conversando, né, há pouco tempo sobre isso. Mas eu acredito que quando a gente mantém os olhos no final das coisas, sabe? Na recompensa final, tudo vai fazer sentido, né? Se torna um processo mais leve, sabe? Não é um processo que vai ser infinito para sempre. Não, a gente está no processo agora o meu processo, né, acadêmico, vai ter um final. E conforme a gente vai vendo cada dia, né, e sendo levado nessa leveza, né, que às vezes a gente pensa, nossa, a faculdade é um bicho de 7 cabeças. É difícil, não é fácil. Mas também quando a gente vai levando um processo de uma maneira mais leve, entendendo assim, o que eu estou fazendo aqui? É incrível que essas minhas perguntas, elas foram sanadas assim que eu entrei no estágio, que eu falei, nossa, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E então, é isso. Eu lembro em uma das discussões com os professores que a gente fazia muito essa coisa de ter o coaching, principalmente depois dos estágios. Na nossa avaliação mesmo de desempenho, a gente tinha isso de se autoavaliar. Eu lembro que uma das perguntas foi qual seria a palavra que me definiria naquele momento. E eu me defini como uma metamorfose, que é isso, quando a gente se autoconhece, quando a gente tem perseverança, a gente consegue mutar e ser um profissional. A gente chega e sai totalmente diferente depois da faculdade em diversos aspectos. Com certeza. Eu acho importante nós termos um objetivo. E normalmente esse objetivo ele é lançado lá para frente, né? Ele está no futuro. Mas para chegar no futuro eu preciso olhar o presente. Então construir aos poucos, né? Ser persistente. Eu lembro que eu cheguei até a aplicar Nanda Niknock na minha própria vida, que é exatamente isso, né? A gente estabelece uma meta, eu crio um plano terapêutico para chegar onde eu quero chegar, não é? Sim, com certeza. E eu acredito que nós estejamos em evidência nos últimos tempos. E as redes sociais, na área da saúde, na verdade, de forma geral, elas podem ser grandes aliadas na nossa vida, até para a gente divulgar o trabalho e divulgar questões, por ser um local de comunicação muito ágil, né? Nós temos um problema com essa ferramenta também, né? Então, embora estejamos
em evidência e de forma positiva, nós também vivenciamos momentos onde essa é uma ferramenta que nem sempre é usada com cautela. Então, como enfermeiros, nós precisamos ter em mente que o nosso objetivo é promover saúde, promover a segurança, né? Segurança e a vida. Então, na opinião de vocês, quais são os desafios enfrentados pela enfermagem nos dias de hoje com o uso das redes sociais? Eu acho que assim, é uma ótima ferramenta mesmo, vem crescendo muito por essa questão de você saber um pouquinho das outras áreas. Então, tem muitos enfermeiros especialistas que postam, né, como que é a sua área, como que para você conhecer. Eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano. Porém, como qualquer outro assunto, né, principalmente depois da Covid, a gente tem muito as fake news, né? Então, assim, acho que é um ambiente em que tudo pode ser possível, qualquer um pode postar. Então, acho que o mais importante para todos os alunos ou enfermeiros recém-formados é você buscar, é a gente sempre lembrar que as pesquisas científicas são muito mais importantes, são muito mais fidedignas do que uma rede social, uma postagem de um profissional que está na rede social que talvez às vezes não tenha embasamento. Acredito que seja o maior desafio. Sim. Eu acho que a palavra-chave é responsabilidade. Acho que a gente precisa ter responsabilidade como pessoa, como profissional, como um educador, né? Que a gente acaba usando as redes sociais como um meio de comunicação, que é o que de fato ela é, mas esse meio de comunicação é mútuo, né? Então, do mesmo jeito que eu estou falando, que eu estou entregando tal conteúdo, a pessoa também está recebendo. Então, a gente tem que direcionar e com muita responsabilidade e cautela aquilo que a gente está expondo, né? É a internet. Devem compreender que a minha interpretação de texto é diferente do outro, né? Então, até mesmo a forma que eu escrevo, a forma que eu abordo um assunto é muito importante, né? Aí, por isso que entra em uma das competências do enfermeiro, né? Ter uma boa comunicação. Exatamente. Né? E o que eu vou promover? Qual é o meu intuito em poder estar postando algo? É claro que pode ser um instrumento muito, muito bom quando a gente quer atingir um meio de promover a saúde, né? Mas aí que vem a parte, né, de eu buscar conhecimento e de maneira bem assertiva, eu conseguir trazer uma interpretação que todos consigam entender o que eu quero falar, né? Não seja uma comunicação cheia de ruídos, né? E a internet tem isso, uma palavra dita fora do contexto é desculpa, é pretexto para tudo, né? Então, eu acredito muito no desempenho do enfermeiro como enfermeiro educador, né? Mas precisamos ter cuidado da forma que postamos e como abordamos os assuntos. Então, quando eu penso em enfermagem, eu penso na profissão do futuro. Né? E como profissão do futuro, eu vejo uma maior necessidade de especialização, uma maior necessidade de valorização das habilidades gerenciais, bem como maior conhecimento em tecnologias, né? Inovações tecnológicas. Eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam a enfermagem do futuro? Como é que vocês veem lá na frente? Como que vai ser essa enfermagem? Vai ser mais empoderada, mais empreendedora. A saúde digital está aí, então a gente precisa, né, buscar mais sobre isso, inovação, ferramentas de inovação. Acho que empreendedorismo e saúde digital são as duas áreas ali que eu acredito que serão a do futuro. Acredito que a enfermagem, ela só tende a subir como um foguete, né? Foguete não desce. Então, porque o cuidado não tem como um robô cuidar de você, né? Então, eu acredito que a enfermagem é uma das poucas profissões que não vão ser substituídas. Pelo menos não completamente, né? Pelo menos não completamente. O enfermeiro é o coração. Né? Ele, como eu falei, a gente tem toda essa questão do olhar, e isso que você falou do empoderamento é real. Eu consigo enxergar enfermeiros cada vez mais tendo esse papel de educação, tendo esse papel de criação de novos instrumentos que possam ser aplicados na vida dos pacientes, sabe? E realmente ter esse maior conhecimento em ciência, né? De a gente abrir livros e falar, foi uma enfermeira que escreveu isso, sabe? Ver filmes que retratam histórias de enfermagem. A gente vê o quanto, né, tem sido descrito, né, os enfermeiros, e eu não quero só ver coisas de morte, eu quero ver coisas de realmente inovação, que mudaram a vida deles, né? Porque é isso que a gente vive, é isso que a gente estuda, né?
Então, eu acredito em uma enfermagem completamente baseada em ciência, né, em empatia, no relacionamento humano, cada dia sendo mais elevada, né? Não simplesmente, falar, nossa, o enfermeiro, você poderia estudar mais para ser médico. Não, eu vou estudar mais para mim ser o melhor enfermeiro, né? Então, Eu acredito que a enfermagem já está dominando o mundo. Então, tem várias áreas que as pessoas não têm noção de que por trás quem gerencia e quem montou tudo aquilo foi o enfermeiro. Uhum. E assim, finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de deixar um recado para os nossos futuros enfermeiros nessa data tão especial. Eu queria abrir para vocês falarem alguma coisa para essas pessoas nesse dia. Eu acho que, como a Tainá falou, a enfermagem está em tudo. Então, acho que qualquer área que a gente for atuar e quiser procurar, você vai encontrar a enfermagem. Então, se conheça, né? Como a gente conversou aqui um pouquinho. Seja persistente, estude muito, tenha autoconfiança e busque ser feliz. Eu acho que onde a gente estiver, a gente está feliz, estudar bastante, fazer a diferença, o sucesso está garantido. Parabéns a todos os enfermeiros, acho que a nossa profissão é belíssima, a gente tem muito a comemorar e se empoderar e buscar cada vez mais um lugar, né, neste mundo. Então, parabéns mesmo. A enfermagem, ela muda vidas, como eu estava falando anteriormente. E é muito bom esse sentimento da mudança positiva dentro de um indivíduo, dentro de uma família, dentro do mundo. Não é à toa que acho que a pandemia veio aí para nos ensinar muita coisa. Então, a gente viu que muitas áreas da saúde estão modificando o mundo e eu acredito que esteja tornando tudo isso melhor. Então, eu quero falar Feliz Dia do Enfermeiro para vocês que estão se formando, Feliz Dia do Líder, do Ouvinte, do Modificador de Pessoas, do Gerenciador de Riscos. E é isso, feliz dia. Feliz dia, futuros enfermeiros e enfermeiras. Eu queria deixar que tá tudo bem vocês ficarem em dúvida, tá tudo bem vocês ficarem com esse sentimento de ai meu Deus, eu não sei nada, porque no final sempre vai dar certo. Busque sempre estudar, porque o enfermeiro nunca vai parar de estudar. Se você não gosta de estudar, comece agora a gostar, porque você nunca vai parar. É uma carreira onde conhecimento vai ser o poder, como a gente acabou de comentar. E sabe que vocês vão ser participantes de muitas histórias de muitas pessoas. E é isso que é enfermagem, é isso que eu espero quando me formar. Eu poder tocar em muitas vidas e fazer parte de uma pequena parcela da história deles. E sabe que você vai ser participante disso. Então, parabéns. E eu vou terminar dizendo o meu recado. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras. Obrigada pela belíssima missão, louvável missão de escolherem e cuidarem de nós. Esse é um cuidado que não será esquecido. Então, minha gratidão a todos vocês. Um beijo.